Continuando ainda a avaliação da presença da fonte de tensão entre dois nós da análise nodal, tá? Nós trabalhamos esse exercício aqui, então, com o conceito de supernó, e aí eu quero dizer para vocês que também há a possibilidade de resolver esse exercício sem utilizar o supernó, tá? Só que daí tem uma coisa muito importante, que é a corrente nessa fonte, tá? Eu não posso ignorar que existe uma corrente que percorre essa fonte. Vou desenhar essa corrente aqui e vou chamar ela de IF, tá? I da fonte, tá? Eu já vi acontecer muito em prova, tá? De fazerem essa análise que eu vou propor agora para vocês, porém esquecendo essa corrente aqui, tá? Não dá para fazer porque essa corrente influencia, obviamente, no sistema de equações e influencia nas características elétricas do circuito, né? Então, eu vou fazer aqui a lei de Kirchhoff nesse nó 1, depois no nó 2, tá? Então, lei de Kirchhoff das correntes no nó 1, aqui. Então, a gente fica com... Já vou fazer direto com a lei de Ohm, né? Menos 6 mili, porque a corrente está entrando no nó 1 da fonte de corrente, né? Mais I1 é V1, menos 0 sobre 6K, então, mais V1 sobre 6K. 3 ramos conectados, tem que aparecer 3 correntes, menos IF, né? Aí eu vou fazer isso aqui em outra cor. Menos IF. Isso é igual a 0, tá? Bom, agora eu vou fazer o LKC no nó 2, tá? LKC nó 2, tá aqui. Então, vamos lá, tem 3 ramos no nó 2, tem que aparecer 3 correntes, né? Vai ficar mais IF, mais I2, mais 4 mili. Então, todas saindo do... estão todas saindo do nó, né? Então, mais IF, até vou fazer o sinal aqui em azul, porque ajuda vocês a lembrarem de outra questão, né? Mais I2, mais 4 mili, igual a 0. Esse 2 aqui eu já vou colocar ele como V2 sobre 12K, tá? V2 sobre 12K, ok? Então, organizando essas equações, a gente vai ficar com V1 sobre 6K menos IF é igual a 6 mili e mais IF mais V2 sobre 12K, isso é menos 4 mili. Tá aqui o sistema de equações, né? Só organizei e passei os termos conhecidos pro outro lado, né? Então, é um sistema com 2 equações, 2 nós, 2 equações, né? Desculpa, 3 nós, n menos 1 equações, 2 equações, 2 tensões nos nós, porém, uma variável a mais, né? Que é o IF. Então, o que a gente faz para resolver isso aqui? A gente vai ter que fazer a mesma coisa que aparece lá no supernó, tá? A gente vai ter que isolar essa corrente F e substituir na outra equação, tá? Não tem outro jeito de fazer isso aqui sem utilizar o supernó. Então, vou isolar no segundo termo ali.
nós vamos ficar com V1 sobre 6K, então tem um sinal de menos ali, né? Vai ficar mais 4 milli, mais V2 sobre 12K, que é igual a 6 milli. Então, V1 sobre 6K mais V2 sobre 12K é igual a 2 milli. Tá? Bom, agora eu tenho uma equação, duas variáveis. Também é um sistema que eu não consigo resolver, né? O que a gente vai fazer, então, é levantar a equação relacionada a essa fonte de tensão, né? Então, eu tenho aqui um nó V1 e um nó V2 e uma fonte com essa indicação de polaridade de 6 volts, né? Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui é V1 menos V2 igual a 6 volts, né? Nem vou escrever o volts porque a partir do momento que eu escrevo essa equação já não é mais volts ali, né? É como se eu tivesse 1 sobre 1 vezes V1, e isso aqui é uma resistência, menos 1 sobre 1 vezes V2, isso aqui já é uma corrente, tá? Para entrar na análise nodal. Agora eu tenho duas equações, duas variáveis, um sistema possível de solucionar, tá? Se vocês lembrarem da nossa análise com o supernó, a gente chegou sem fazer esse sistema aqui de substituição, sem fazer esse sistema de substituição, a gente obteve essa equação aqui, tá? Bom, eu deixei aqui em azul essa corrente F, né? Só para vocês lembrarem do que nós já conversamos. Que essa corrente no nó 1, ela aparece como entrando, né? Entrando, daí tem o sinal negativo, e saindo do nó V2 tem o sinal positivo, né? Certo? Era isso, gente.